Olá, vamos começar então a resolução da segunda lista de exercícios. Fique atento, preste atenção e vamos estudar. Então, o primeiro exercício diz assim: ao fatorar a expressão 210xy mais 75x² mais 147y, obtém-se. Bom, aqui nós temos que prestar atenção o que temos comum nesses três termos, não é? Então, olha só, primeiro nós temos que verificar o que é comum nos coeficientes, no 210, no 75 e no 147, e depois nas letras. X, tem X aqui, aqui não tem, mas tem Y aqui, tem Y aqui, tem Y aqui. Então, já percebemos que o Y é o fator comum aqui. Agora, vamos ver os coeficientes. Para fazer os coeficientes, você tem que verificar o 210, 75, 147 é múltiplo ao mesmo tempo de qual número? Para saber isso, você pode fazer o MDC. Então, vamos fazer aqui o MDC desses números. Do 210, 75 e 147. Então, olha só. 210, 75, 147. Aqui só o 210 que vai dar por 2, que dá 105. Abaixo 75, 147. Aqui agora vai dar por 3. 105 por 3 dá 35. 75 por 3 dá 25. 147 por 3 dá 49. Como o 3 dividiu os 3 ao mesmo tempo, então eu vou circular esse 3. Agora, aqui vai dar por 5, aqui vai dar 7, aqui dá 5, aqui 49, por 5 de novo, 7, 1, 49. Aí, agora vai dar por 7, 1, 1, 7, 7, 1, 1 e 1. Bom, como só o 3 que eu circulei, então o 3 é o fator comum entre 210, 75 e 147. Então, vamos colocar aqui, o 3 é comum, ok? Agora, a letra, como eu já tinha visto antes, é o Y. Então, 3Y. Abro o parêntese. Aí, eu pego 210 dividido por 3, dá 70. Então, vai ficar 70. A letra, se tiramos o Y daqui, ficou só o X. Mais 75 dividido por 3, 25. Como tiramos o Y daqui, ficou só x ao quadrado. Mais 147 dividido por 3, 49. Como tiramos o Y daqui, então sobrou nenhuma letra, fechou. Só que você percebe que nas alternativas não temos nada parecido com isso. Vamos tentar fatorar isso que está dentro do parênteses. Então, vou colocar aqui 70x mais 25x ao quadrado mais 49. Vou organizar isso aqui, ó. Vou colocar o x ao quadrado primeiro, 25x ao quadrado, depois o 70x, depois o 49. O que a gente pode fazer aqui para fatorar este polinômio? Vamos tentar ver se isso é um produto notável. Como que a gente verifica isso? Colocamos na raiz quadrada o primeiro termo e o último. Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de x ao quadrado, como o expoente é 2 e o índice aqui da raiz também é 2, então eu posso cortar. Cortar fica só x. Raiz quadrada de 49 é 7. Como aqui é mais, então, mais. Então, a fatoração deste polinômio aqui ficou 5x mais 7. Agora, voltando aqui. Então, como é que fica a fatoração? Tudo agora. Então, 3y, abre parênteses, 5x mais 7. Então, esse aqui é a nossa resposta, que é a letra... Opa, esqueci de dizer que é o quadrado aqui, né? Então, a resposta é a letra B, ok? Então, aqui, ó, a fatoração disso aqui é o quadrado, que é um quadrado da soma, o produto da soma pela diferença. Muito bem, agora vamos aqui para o exercício 2.
Qual é o fator comum a todos os termos do polinômio 18x ao quadrado y oitava menos 30x a nona y a nona e 24x ao cubo y a quinta? Ele só quer o fator comum, ele não quer a fatoração. Então, primeiro nós temos que ver os coeficientes, 18, 36 e 24. Para isso, a gente vai fazer o MDC, 18, 36 e 24. Que dá por 2, que dá 9, 18, 12. O 2 dividiu todos, ó. Então, vou circular. Aqui dá por 2 de novo. O 9 não divide. Aqui vai ficar 9, aqui vai ficar 6. Aqui dá por 2 de novo. 9, 9. 3, agora dá por 3. 3, 3, 1. Como o 3 dividiu todos, vou circular. 3 de novo. 1, 1, 1. Como o 2 e o 3 são os comuns aqui, aí eu multiplico 2 vezes 3, 6. Então, 6 é o comum entre 18, 36 e 24. Então, voltando aqui, então vai ficar 6. Agora as letras. Nós temos x e y nos dois. Só que qual que é o menor expoente do x? X ao quadrado, x à nona, x ao cubo. Então, x ao quadrado. O y oitava, y nona, y a quinta. Então, o menor é o y a quinta. Então, o fator comum aqui, 6x ao quadrado, y a quinta, que é a resposta da letra A. Exercício 3. Fatore as seguintes expressões. Letra A, 2A menos 4. Bom, na letra A, o que nós temos em comum entre o 2 e o 4 é 2. Abro parênteses. Se eu tiro 2 daqui, ficou só o A, menos, e 4 dividido por 2 é 2. Pronto. Letra B, 9A ao quadrado menos 12A. A gente percebe que o 9 e o 12 são múltiplos de 3. Se você tem dúvida, você faz o MDC. Então, eu já vou colocar o 3 aqui. E eu tenho o A aqui e A aqui. Então, eu vou colocar um A aqui. Ó, o menor expoente aqui é 1. Então, A elevado a 1. Abro parênteses. 9 dividido por 3 é 3. A ao quadrado. Você pode fazer assim, ó. A ao quadrado dividido por A dá A. Ou você pode pensar também, A ao quadrado, e ó, A ao quadrado é a mesma coisa que A vezes A. Então, se eu tirei um A de lá, sobrou só outro A, ok? Voltando aqui, menos 12 dividido por 3, 4. Tirei um A daqui, então não sobrou nada. Letra C. 10y ao cubo menos 15y ao quadrado mais 20y. O que nós temos comum entre 10, 15 e 20? Os três são múltiplos de 5. Então, 5. Y, qual é o menor expoente? Aqui, ó, y elevado a 1. Então, y. Aí, fazemos divisão, ó. 10 dividido por 5, 2. Y ao cubo dividido por y, você tira o y de lá, vai ficar y ao quadrado, menos 15 dividido por 5, 3. Y ao quadrado dividido por y, fica y, mais 20 dividido por 5, 4. Y, tirei um y daqui, então, fechou. Letra D. X A mais B mais Y A mais B. O que nós temos em comum? O A mais B. Então, vou colocar o A mais B aqui. Vou colocar de parênteses, porque eles são dois termos. Se eu tirei o A mais B daqui, que sobrou daqui, X. Ele está multiplicando com X. Que vai ser um mais aqui. E aqui, está multiplicando com Y. Fechou. Aliás, desculpa, aqui é 1 vezes, tá? Porque se a gente volta a fazer o chuveirinho, fica certinho, ok? Então, vamos para o exercício 4. Fatorando a expressão x ao quadrado y menos y, obtemos. Então, o que nós temos em comum aqui e aqui? O y, não é verdade? Então, y.
abro parênteses, se eu tiro o y daqui, o que sobra? X ao quadrado menos. Se eu tiro o y daqui, não sobra nada, coloco 1, porque y dividido por y é 1. Então, vai ficar assim, x ao quadrado menos 1. Só que a gente percebe que não tem essas alternativas aqui. O que nós podemos fazer? Vamos tentar fatorar isso aqui, ó, que tá dentro do parênteses. X ao quadrado menos 1 é o resultado de um produto notável, porque é menos aqui no meio e tem um termo elevado ao quadrado. E esse termo 1 eu posso escrever como 1 ao quadrado. Então, olha só, x ao quadrado menos 1 ao quadrado, porque 1 ao quadrado volta a ser 1, correto? E como é que é esse produto notável? Aí, eu pego x e 1, escrevo assim, ó, x mais 1 vezes x menos 1. Então, x ao quadrado menos 1 é a mesma coisa x mais 1 vezes x menos 1. Então, vai ficar assim, ó, x mais 1 vezes x menos 1. Agora sim, que é a alternativa D. Exercício 5, fatora. Então, nós temos essas expressões para fatorar. E o exercício 6 são muito parecidos os exercícios, tá? Então, nós vamos fazer aqui, ó. Para fatorar essas expressões, elas são de produtos notáveis. Então, daquela mesma maneira como eu expliquei no exercício anterior, nós temos que colocar aqui o primeiro e o último termo dentro da raiz quadrada. Então, se eu coloco aqui o x ao quadrado e o 36 na raiz quadrada, vamos ver se eles têm raiz. Então, olha só, letra A. X ao quadrado, como eu falei para vocês, como é quadrado, o expoente e a raiz também é quadrado, corto, vai ficar só x. E raiz de 36 é 6. E como aqui é menos, ó, então aqui vai ficar menos. Então, x menos 6 ao quadrado. Deixa eu trocar de canetinha que eu não gostei dessa. Vamos para a letra B, então. 9a ao quadrado e o b ao quadrado. Então, colocando aquele primeiro termo dentro da raiz, então vai ficar o seguinte. Isso aqui tá pior ainda. Pera aí. Vamos aqui essa canetinha. Deixa eu ver aqui. Opa, essa aqui tá melhor. Então, letra B. A raiz de 9 é 3. E raiz de a ao quadrado, cortando, vai ficar só a. Como é que é menos? Menos. E raiz de b ao quadrado, cortando o expoente com a raiz, vai ficar b. Então, 3a menos b ao quadrado. Letra C. Raiz de 1 é 1, menos raiz de 9x à sexta, então, raiz de 9 é 3. E raiz de x à sexta é o seguinte, deixa eu colocar aqui embaixo para você perceber. 9x à sexta, raiz, né? Raiz de 9 é 3. Como aqui o índice da raiz é 2, opa, não tô mostrando. Aqui, ó, raiz de 9 é 3, como o índice da raiz é 2, então eu pego esse expoente e divido por 2. 6 dividido por 2 dá 3, então vai ficar 3x ao cubo, ok? Então, voltando aqui, então aqui vai ficar 3x ao cubo, e isso dentro elevado ao quadrado. Letra D, raiz de x à quarta, é aquele mesmo processo, ó. Raiz de x à quarta. Como o expoente é 2, o índice é 2, aliás, então vai ficar x, 4 dividido por 2, 2. Então, aqui, ó, raiz de x à quarta, então vai ficar x ao quadrado. Mais, e raiz de 36 é 6, então isso ao quadrado, ok? O exercício 6 é o mesmo raciocínio. Fatora as seguintes expressões, então nós temos lá, ó. Vou pegar 1, elevar, colocar dentro da raiz. Então, raiz de 1 é 1, menos raiz de 9x ao quadrado, raiz de 9 é 3, e raiz de x ao quadrado é x. Então, isso elevado ao quadrado. Letra B, raiz de a ao quadrado é a, menos raiz de 16 é 4.
Isso vai ao quadrado. Letra C. Raiz de 36 é 6, como aqui é mais. E raiz de A ao quadrado é A. Raiz de B ao quadrado é B. Aí vai ao quadrado. E letra D. Y à sexta, ó, 6. Então, 6 dividido por 2, porque a raiz é quadrada, é 3. Então, vai ficar y ao cubo, menos raiz de 1 é 1. Então, isso ao quadrado, ok? O exercício 7 é igual aos exercícios anteriores, que nós temos que colocar dentro da raiz o primeiro e o último termo. Vamos verificar? Se eu coloco x ao quadrado na raiz, beleza, fica x. Mas se eu coloco 42 na raiz? Não tem raiz quadrada de 42. Que número multiplicado por ele mesmo dá 42? Não tem. O próximo é o 49, que é 7 vezes 7. Então, esse aqui não dá para fazer do método que nós fizemos nos exercícios anteriores. Então, o método aqui é o seguinte, presta atenção. O último termo, o terceiro, que eu vou chamar ele de C, e o segundo, que eu vou chamar de B, e o primeiro é o A. Só que eu não preciso do A aqui no seguinte, eu preciso do B e do C. Só que eu vou começar pelo C. Como que eu vou fazer isso? O C é o seguinte, eu preciso pensar dois números que multiplicados dá 42, e estes mesmos números somados tem que dar 13. Captou a ideia? Dois números multiplicados dá 42, que é o C, e esses mesmos números que eu colocar aqui, somados, tem que dar o B, tem que dar 13. Por exemplo, se eu fizer 6 vezes 7, aí é por tentativa, você vai procurar isso, tá? Eu sei que 6 vezes 7 é 42. E se eu somar os 6 mais os 7, dá 13, ok? Então, os números que eu vou usar é o 6 e o 7. Então, a letra A vai ficar o seguinte, vou colocar aqui embaixo aqui, ó. Letra A. Vai ficar o seguinte, eu vou colocar, abre parênteses, como a letra que está sendo usada aqui é X, então vai ser X. Então, vou colocar aqui, ó, X. Os números que eu uso, 6 positivo, então mais 6 vezes X e o outro número mais 7. Então, a fatoração da letra A vai ficar desta maneira, ok? Seguindo o mesmo raciocínio para a letra B. Então, olha só. Então, a letra B é o seguinte. Eu preciso de dois números que multiplicados dá o 9. Então, vou colocar o número aqui. E, ao mesmo tempo, somados dá 10. Se eu fizer 1 vezes 9, dá 9. Se eu fizer 1 mais 9, dá 10, não é? Então, os números que eu vou usar é 1 e 9. 1 positivo, então vai ficar x mais 1 vezes x mais 9. Essa é a fatoração. Letra C. Então, tem que pensar aqui, ó. O terceiro termo é o 20. Então, dois números que multiplicados dá 20. E o segundo termo é o 9. E dois números somados dá 9. Se eu fizer 4 vezes 5, é 20. Se eu fizer 4 mais 5, é 9. Então, os números que eu vou usar, 4 e o 5. Então, x mais 4, x mais 5. Agora, a letra D. 10, dois números multiplicados. Então, voltando. Dois números multiplicados que dá 10 e dois números somados dá menos 7. Se fizermos menos 2 vezes menos 5, dá 10 positivo, né? Porque menos com menos é mais. Se somarmos o menos 2 com o menos 5, dá 7 negativo, não é? Então, os dois números que eu vou usar é o menos 2 e o menos 5. Então, agora, eles são negativos. Então, vai ficar
x menos 2 vezes x menos 5, tá certo? Agora, vamos aqui o exercício 8. Fatore o polinômio AB ao cubo mais 7AB ao quadrado menos 3AB e dê o valor numérico sabendo que AB igual a 6 e B ao quadrado mais 7B igual a 20. Então, vamos lá. O que nós temos em comum aqui? Você que já está aí acompanhando toda a resolução de exercícios, analisa. AB ao cubo, 7AB ao quadrado, 3AB. 7 e 3 não tem nada em comum. Mas as letras A nós temos em todos. Então, vou colocar aqui, A. E a letra B nós temos em todos também, B. O menor expoente do A é 1. Todos têm expoente 1 menor que. E o menor expoente do B é B. B elevado a 1. Então, tá. Então, AB é o termo comum. Se eu tiro AB daqui, A eu tirei, então não sobra nada. Tirei um B daqui, sobrou só B ao quadrado. Mais 7. Se eu tiro um A daqui, não sobra nada. Se eu tiro um B daqui, vai ficar só B. Menos 3AB. Se eu tirei o AB de lá, ficou só 3, certo? Aí ele disse que AB é igual a 6. Então, aqui, ó, AB é igual a 6. Então, no lugar do AB, eu coloco 6. Abre o parênteses. E B ao quadrado mais 7B, isso daqui é igual a 20. Então, 20 menos 3 vai ficar. Resolvendo o parênteses primeiro, então, eu vou ter 6, abre o parênteses, 20 menos 3 é 17. Agora, nós temos que multiplicar, porque aqui está multiplicando. 6 vezes 17, 6 vezes 7, 42. Vai 4. 6 vezes 1, 4, 6 mais 4, 10. Então, o valor aqui é 102. Muito bem, vamos lá para o exercício 9. Fatore os seguintes trinômios do segundo grau. Esse exercício aqui, ele é igual ao exercício anterior, que nós temos que fazer o produto do último termo e os mesmos números somados tem que dar a soma do segundo. Então, vamos lá. Então, aqui na letra A, deixa minha canetinha aberta, secou. Então, aqui na letra A é o seguinte. Dois números que multiplicados de 12 e esses mesmos números somados de menos 7. Se eu fizer menos 3 vezes menos 4, dá 12 positivo. E se somar menos 3 com menos 4, dá 7 negativo, não é? Então, a fatoração deste trinômio aqui vai ficar assim. X menos 3 vezes x menos 4. Você usa os dois números que nós encontramos aqui, ó. Letra B. Dois números que multiplicados de 50 e somados de menos 15. Se nós multiplicarmos menos 10 vezes menos 5, dá 50. E se somarmos menos 10 com menos 5, dá menos 15. Então, a letra B vai ficar assim. X menos 10, x menos 5. Correto? Letra C. Menos 24, a multiplicação aqui, e a soma tem que dar menos 10.
Se nós multiplicarmos 6 vezes 4 é 24. E se somarmos menos 6 com menos 4, dá menos 10. Só que menos 6 não dá. Ah, e se nós fizermos menos 12 vezes 2, ó, dá menos 24. E se somarmos menos 12 com 2, dá menos 10. Pronto, encontramos. Então, aqui, a letra C vai ficar x menos 12 vezes x mais 2. E a letra D, menos 3, 2 números multiplicados é menos 3, e a soma tem que dar menos 2. Fácil. Se fizermos menos 3 vezes 1, dá menos 3. Se fizermos menos 3 mais 1, dá menos 2. Então, a letra D vai ficar x menos 3 vezes x mais 1. Certo? Então, finalmente, vamos aqui para o exercício 10 da Escola Técnica Federal do Rio de Janeiro. A expressão mais simples de a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado sobre a ao quadrado menos b ao quadrado é. Isso aqui, ó, isso aqui é o resultado de um produto notável, o quadrado da soma. Se nós colocarmos o a dentro da raiz e o b dentro da raiz, vai ficar a, que raiz de a ao quadrado é a, e raiz de b ao quadrado é b. Como é que é mais? Então, mais. Isso aqui, a mais b ao quadrado. Sobre isso aqui, o resultado também de um produto notável, produto da soma pela diferença. Primeiro termo ao quadrado menos segundo termo ao quadrado. Então, a gente pega o a e o b e faz assim, ó. A mais b vezes a menos b. Só que aí, vamos pegar esse a mais b ao quadrado e vamos escrever da seguinte maneira. A mais b ao quadrado é a mesma coisa que a mais b vezes a mais b. Isso sobre a mais b vezes a menos b. Se temos a mais b aqui embaixo e aqui em cima, então eu posso cancelar os dois. Então, vai ficar a mais b sobre a menos b, que é a alternativa C. Muito bem, pessoal, chegamos ao final dessa lista. Então, reveja, volta. Se você teve alguma dúvida, pode me perguntar depois. E a gente tá aí para esclarecer, tá bom?